Então, continuando aqui o vídeo e deixando como segunda parte, mostrando qual é a missão do mestre, que é libertar, dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e proclamar a época aceitável do Criador, o ano aceitável do Criador. Assista a primeira parte para entender. A época aceitável do Criador, como dito, é onde tudo vai ter que estar debaixo do nome do Criador. Por quê? Porque até os reis que vão governar, já foi falado isso, os 144 mil, eles vão receber coroas e seus nomes vão ser trocados, vão receber o nome do Todo-Poderoso, isto é, a lei do Todo-Poderoso em seus nomes. Então, é aí que tudo vai estar debaixo do nome do Criador. Por isso que eles vão reger nações com vara de ferro, para buscar purificar o reino, para quando for no final do milênio, entregar o reino purificado ao Criador, todo debaixo da sua lei, que é o que ele vai aceitar. Quem estiver fora disso é lago de fogo. Porque se você não reconhece a lei do Criador, o nome do Criador que foi fundamentado, otorgado na criação e estabelecido como lei, se você não reconhecer isso, é porque você não pertence a ele. Você pertence a Satanás. Então vai ter tudo que está, o que é do Criador, vai ter que estar debaixo da lei do Criador. E só para reforçar, o representante e herdeiro dessa lei é o soberano da criação, aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. Tudo estava sendo criado e otorgado no nome do Criador. E aquele a quem tudo veio a ser criado pelo seu intermédio, ele herda esta lei, este nome, isto é, o nome do Criador, desde o princípio. Por isso que ele é o herdeiro e representante da lei do Criador, a lei que vai lhe justificar, que é a lei da emuná, que remete à origem, que acontece na origem, que você entende como fé ou crença. A palavra é emuná. Então, deixa eu entrar agora nessa questão aqui. Tudo que acontece lá no Antigo Testamento era uma sombra do que haveria acontecer no Novo Testamento. E lá em Eclesiastes, o apóstolo Paulo vai falar isso em Colossenses 2,17, salvo engano. E em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, lá vai falar que não há nada novo debaixo do sol. O que ocorreu, ocorrerá de novo. Só que como sombra, simbologia, o que acontece lá era como sombra do que viria a acontecer na nova aliança. Por exemplo, lá na antiga aliança tinha uma Babilônia, que a Babilônia, na verdade, ela era a joia dos impérios que vem governando esse mundo, assim como dos reinos deste mundo, assim como mostra o profeta Isaías e Ishaiel no capítulo 3, versículo 19, o qual os caldeus, a raça da serpente, é quem se delicia dela. Então, mas lá tinha uma Babilônia. Por exemplo, está o livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Lá o rei Nabucodonosor entra em Jerusalém, que não é em Jerusalém, o nome é Yelchalaim, ou Yelchalam, que é a cidade que está contida no nome do Criador, e derruba o templo do Criador. O templo do Criador, no Santo do Santo, por exemplo, que seria puro do puro, estava estabelecido o nome do Criador. Por isso que é chamado dessa forma. Ele arrebenta com tudo e sequestra alguns utensílios do templo do Criador. Os utensílios do templo, consagrados do templo, era Daniel, Misaial, Azaraial e Ananial. Eles eram utensílios consagrados porque neles estava estabelecido o nome do Criador. E quando chega dentro da Babilônia, aí você vai entender agora, ou buscar entender isso aqui. Quando chega dentro da Babilônia, a primeira coisa que vai se fazer, que Babilônia e Egito, eles são irmãos, co-irmãos, representam o engano do mundo. Eu já falei sobre isso aqui. Quando José é levado para o Egito, Yosef, o que é que vai fazer com ele? Trocar logo os nomes. Pronto, Babilônia vai fazer isso com Daniel e os seus irmãos. Vai logo trocar os nomes para colocar em adoração a ídolos. A ídolos. Ao paganismo, ao engano.
Porque essa é uma astúcia de Satanás, trocar os nomes, colocar nomes enganosos para que ele seja adorado e exaltado através desse nome pagãos, desses nomes enganosos que não tem nada a ver com verdade. Então vamos fazer isso e colocar à mesa, eles à mesa, diante do treinamento, você vai ver isso. No capítulo 1 do livro do profeta Daniel, e colocar eles à mesa para que eles passem pelo treinamento durante 3 anos, para receber a alimentação da Babilônia, de acordo com o que o rei estava ordenando, e o vinho da Babilônia, o engano. Essa alimentação não seria uma alimentação de forma literária, era uma alimentação do conhecimento da Babilônia, do engano da Babilônia. Então, lá acontece isso, na antiga aliança. Como tudo que houve era sombra do que haveria de vir, não há nada novo debaixo do sol, o que ocorreu, ocorrerá de novo. Na nova aliança não tem uma Babilônia também? Apocalipse capítulo 17 e 18 fala dela. E não à toa que está profetizada a sua queda. Por quê? Porque ela corrompeu, ela embriagou nações do mundo inteiro. Essa Babilônia, ela pega as escrituras, que é o último império da iniquidade, Roma, corrompe, fermenta, pega as escrituras, e daí corrompe, fermenta, paganiza e joga para as nações. Ela fermenta as escrituras, paganiza, transforma em Bíblia e joga para as nações as escrituras fermentadas e paganizadas, até que todas as nações ficassem fermentadas. E lá vai mencionar, se não me engano, em Apocalipse capítulo 18, até vai dizer: sai da Babilônia, povo meu, sai do engano, para que as pragas que vão ocorrer não os atinjam. Por quê? Ela colocou nações do mundo inteiro para exaltar nomes de ídolos em adoração e aclamação, exaltação ao pai do engano. Quem é o pai do engano? Você sabe. Você está num mundo a qual Satanás é quem está regendo ele. Ele é o pai do engano. Aí você acha que ele não foi enganado. Aí você acha que você não foi enganado. Por isso que lá está exortando: sai da Babilônia, povo meu, para que as pragas que vão ocorrer não os atinjam. E como mostra, ela embriagou nações do mundo inteiro, ela enganou nações do mundo inteiro, colocou nações do mundo inteiro para adorar e aclamar ídolos. Foi tudo corrompido. Quem é a representatividade desse último império? Justamente o catolicismo romano. O Vaticano foi uma astúcia, onde monta os cleros, eles decidem, corrompe tudo e decidem o que vão colocar. Que a Babilônia, lembra o que a Babilônia fazia? Trocava tudo. Pronto, a Babilônia da Nova Aliança fez isso também. E joga para as nações, para que as nações comam do seu ensino e bebam do seu vinho. Foi isso que aconteceu. Não há nada novo debaixo do sol. O que ocorreu lá, o que ocorreu, ocorrerá de novo. Tudo o que aconteceu lá na antiga aliança era uma sombra do que haveria de vir. Então, por isso a exortação, mostrando agora no tempo do fim o tamanho do engano que este mundo se encontra, fora do fundamento, fora da lei do Criador. E se estiver fora do fundamento da lei do Criador, isto é, do nome do Criador que foi estabelecido como lei, cai tudo. Por isso que repito, por isso que esse mundo é um mundo caído, onde vai ter que se aprumar, vai ter que estar tudo debaixo da lei do Criador. Por quê? Porque quando você compreender o que o Criador fez com o seu nome, você vai temer ao nome do Criador, ter respeito. Temer é ter respeito. E não vai buscar afligir o seu semelhante. Porque você teme, você tem respeito, porque você sabe que o seu Criador, você é da Emuná, e o seu Criador, ele estabeleceu tudo no seu nome. Ele está vendo tudo pela grandeza do seu nome. Tudo. Então você vai ter temor, você vai ter respeito.
Por que está sendo falado isso? Porque aquele que criou tudo e todos, que outorgou o seu nome na criação, ele vai vir tomar conta daquilo que é dele. Só que paganismo para ele, eu já falei sobre isso. Quem está no paganismo para ele é como se estivesse morto. É como se estivesse, não, está morto para ele. Tanto, por exemplo, eu já mencionei isso aqui, o rei convocado para governar o povo do Criador no local que era designado para ele governar, o que tivesse de paganismo, um rei que servia o Criador de forma que era para ser, que é para servir, ele saía derrubando tudo que é de paganismo. Tudo, ele saía derrubando tudo que é de paganismo. Assim, por exemplo, serão os reis que vão governar junto com o mestre. O que tiver de paganismo neste mundo, eles vão sair derrubando tudo. Tudo. Por isso que eles vão reger nações com vara de ferro. Porque o Criador não aceita isso. Está entendendo agora? Porque tudo tem que estar debaixo da lei do Criador, do nome do Criador. Toda a natureza está debaixo da lei do Criador. E exalta a lei do Criador, isto é, o seu nome. Tudo tem que estar debaixo dessa lei. E quando eu menciono até que não tem para onde correr sobre essa questão aqui, não tem para onde correr porque você não pode fazer nada contra a verdade, como está lá escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 8. Nada se pode contra a verdade, mas tão somente a favor dela. Não tem como você correr disso aqui. A não ser que você não seja filho dele. Mas eu falando, o que eu quero dizer é que não tem como fugir disso aqui. Porque você querendo ou não, gostando ou não, isso se você for da outra parte, for da parte da verdade. Verdade essa que foi ocultada e rejeitada neste mundo. Ele vai exercer o domínio sobre aquilo que é dele, sobre aquilo que ele criou. Na soberania do seu nome. E quem vai manifestar essa soberania justamente é o herdeiro, o representante da sua lei, isto é, do seu nome, Yahushua Mashiach. Esse engano, ele era profético. Ele teria que acontecer e aconteceu. Sobre essa questão do nome, eu vou até falar. Noé, nome, tudo estava debaixo do nome. Os profetas, nome. O Egito, ele é açoitado pelo nome do Criador, na soberania do nome do Criador. Elial, ele confronta o império da Jezabel com o nome, tanto é que ele faz um desafio com os profetas de Baal, os profetas do Senhor. Olha o nome do profeta, Elial. Esse é o verdadeiro nome dele. Aquela passagem que o anjo do Criador desce e mata 185 mil soldados assírios, que estava sob o comando do rei Senequeribe. Se não me engano, o nome dele é esse aqui. Porque o rei estava com uma soberba grande e ele confrontou tudo que levava o nome do Criador. Ele confrontou a cidade, ele confrontou o povo que levava o nome do Criador, ele confrontou o templo onde estava estabelecido o nome do Criador. Daí o anjo, quem foi que desceu lá? O anjo, braço direito do Criador, que representante herdeiro e representante da lei do Criador, isto é, do nome do Criador. Ele desce em uma noite e mata 185 mil soldados assírios. E o profeta Isaías Ishaiel é quem vai dizer. Ele não vai atirar Senequeribe, se não me engano o nome dele é esse. Senequeribe. Ele não vai tirar uma única flecha. E não atirou. O anjo desceu lá e eliminou 185 mil soldados assírios. Senequeribe foge. Senaqueribe, se eu não me engano. Foge para a cidade de Nínive. E lá ele acaba sendo morto pelos próprios filhos. Mas o que eu quero dizer é que ele confrontou tudo que levava o nome do Criador. Daí o representante da lei do Criador, o herdeiro, é quem faz. E mostrar a ele o que é a lei do Criador, o que é o nome do Criador.